Pedimos neste momento a graça, a oração para todos os lares em intenção e aqueles que estão em relampejos de discórdias, desentendimentos, irritabilidades, distrações da mente. Pedimos neste momento que as intenções de todas as pessoas que estão conosco neste momento sigam em direção a uma bolha luminosa na coloração cintilante, na coloração branca, juntamente com a coloração azul em seu centro, para poder lançar em direção a todos os lares que possam ser recepcionada esta bolha de intenção positiva, de intenção dadivosa, para que a harmonia, o amor, a perseverança, a esperança, a fraternidade possa repousar nos corações de todos os seus habitantes. Que a graça da bondade e das asas divinas estejam em conexão com cada um que lança sua intenção, que deposita um pouco de si para com a coletividade. Porque Deus, em sua plenitude, Pai, Mãe, Divina Consciência, é fagulha divina que habita em cada ser, sendo que neste momento cada ser, cada vez mais, está percebendo o templo sagrado que é o corpo, consequentemente, abrigando o espectro luminoso chamado de espírito, com todos os registros de sabedoria, de entendimento, de esperança, de amorosidade. Estou falando bastante de esperança hoje, porque a esperança precisa ser um estandarte de todos vocês, pois sem esperança não há perspectiva de futuro. Mas essa esperança é semente que precisa ser plantada e ao mesmo tempo ser semeada, cultivada com ações, com desígnios de comportamentos, atos, palavras, em conexão, em acordo com tudo aquilo que o coração e a mente estão em sintonia. Caríssimos, honrai o seu pai e a sua mãe. Já dizia o mestre Jesus Yeshua Sananda. A depender do nível em que seja a sabedoria, não é? Em hebraico é Yeshua. Em sabedoria mais elevada, a consciência crística recebe Sananda e depois, ainda em campo mais etérico e sutilizado, é tão somente a consciência crística em manifestação. Então, honrai o seu pai e a sua mãe, honrando eles dentro de você, pois lembre sempre que existe uma tríade que habita em seu corpo físico, você, seu pai e a sua mãe. Honrar o seu pai significa olhar para trás e observar todos os aprendizados doloridos ou de forma alegre, mas foram aprendizados sem distinção. É olhar também para trás e observar os aprendizados da sua mãe, quer seja dolorosos, quer seja alegres, todos para o seu bem. E ao mesmo tempo olhar para dentro de si, buscando a fagulha iluminativa de quem és, diante dessa tríade, seu pai, sua mãe e você. Quais são as suas atitudes? Quais são os seus pensamentos? Quais são as suas ordens divinas, garantidoras de tão somente você? Quem é você durante toda essa trajetória, durante toda essa travessia de vida, de manifestação grandiosa? Quem é você? Quem é você diante das balizas trazidas pelo seu pai, diante das balizas trazidas pela sua mãe e diante das balizas trazidas pelo seu espírito? Porque existe uma coisa chamada DNA espiritual. O DNA espiritual reverbera a imunidade espiritual. Quando você adquire cada vez mais a seara, a caminhada, a subida na escadaria da imunidade espiritual, você vai percebendo que todos os dilemas, desafios, obstáculos
são estritamente necessários para o engrandecimento da sua alma, para a elevação da sua alma diante de tamanha sabedoria. Obviamente que a leveza pode ser dada por cada um diante da inteligência espiritual garantidora na confiança e na fé. A confiança na espiritualidade, que existe um poder ainda muito mais sublime, que está na regência de tudo que há, de tudo que está em manifestação no planeta. E que não existe nada que esteja em descompasso, pois o bem está em quantitativo maior do que o mal. Se você acredita o contrário, ou se você se coloca em situações privilegiadas, o outro está com o mal e você está com o bem, o outro deixa de ser você e você deixa de ser o outro. Então existe um embaralhamento nos mistérios da unicidade e, consequentemente, o cosmos, o universo, a grande espiritualidade regida pela consciência divina, tem cada vez mais uma lentidão para poder colaborar com as diretrizes e aprendizados. Cada um fazendo a sua parte diante das suas consciências, sim, consciências em plural, porque não existe apenas uma consciência que rege o ser em experiência humana, mas consciências em patamares e níveis superiores. Recentemente falei sobre o nevo vago. O nevo vago é o princípio do processo de autocura da humanidade. Convido aos profissionais da área de saúde estudarem e se debruçarem ainda mais sobre o nervo vago, diante das intempéries trazidas de ordem psicológica, psiquiátrica, orgânica, diante de todo o corpo dos seres em experiência humana. A negligência do nervo vago impacta diretamente em toda uma desestruturação de ilusões, devaneios, provocados por uma ausência de substâncias necessárias no corpo, em carências de substâncias hormonais produzidas pelos órgãos responsáveis como o fígado, o intestino. A espiritualidade cada vez mais está em debruços de estudos mais profundos da estrutura humana. Caríssimos, há milhões de anos os laboratórios espirituais se debruçam sobre a espécie humana. Que estrutura é essa que, ao mesmo tempo que fica enfermo, adoecido, possui a capacidade e a plenitude da autocura? Obviamente reverberado por auxílios, em alguns momentos, por sistemas medicamentosos artificiais, mas o poder de manifestação de confiar e acreditar, de estabelecer campos psicológicos propícios à recepção disto, é muito importante. Uma mente balizada no confiar, no deixar fluir perfeitamente, diante das diretrizes naturais, é muito oportuno. Consequentemente, casa com a ciência, que se debruça também, a ciência, algo materializado, que se debruça em também estudos aprofundados e muitas vezes trazidos de forma intuitiva, projetos e estruturas espirituais, sabidas ou não sabidas, por meio de não consciência do que está a ser tido como uma manifestação diante das pesquisas materializadas. Oremos, caríssimos, para os cientistas, para as pessoas que estão à frente, na vanguarda de tantas estruturas orgânicas, projéteis orgânicos, garantidores de um bem-estar e de uma qualidade ainda maior para os seres em experiência humana. Em verdade, a estrutura do corpo foi projetado para 120 a 150 anos. E observem qual a qualidade de vida do país de vocês. Média de anos? De anos 80 anos. 80. Observem o quanto de déficit vocês estão. Pegando como baliza 120 anos, de forma lúcida e saudável, vocês estão em um déficit de 40 anos. Percebe, filho? Estão em déficit de 40 anos. 40 anos de produção, de trabalho, de servir ao coletivo, de se servir para si, porque servindo ao coletivo você está servindo para si e aprendendo em conjunto. Então percebam, caríssimos, não se entreguem, não coloquem pensamentos de como se estivesse na rota final. Já estou chegando próximo aos 80 anos, já estou chegando próximo aos 90 anos, já estou no final
da minha trajetória e nada mais posso fazer. Muito você pode fazer por meio dos ensaios, das suas habilidades. Tenho feito algumas visitas a pessoas balizadas entre 80 e 100 anos e verificado o quanto a música tem transformado a vida das pessoas. Pessoas tocando piano, pessoas tocando flauta, pessoas tocando violino, pessoas que antes estavam negligenciadas ao esquecimento, pois estavam como taxadas, rotuladas como final de vida. Mas a plenitude da música, o som, a frequência musical reverbera muita vida ainda mais pela frente. Muita vida ainda mais pela frente. Então, caríssimos, não se conformem em vivenciar apenas 80 anos de acordo com a expectativa pragmática e formal de onde vocês habitam. Elevem-se. Coloquem-se à disposição. Fortaleçam o seu campo cerebral. Fortaleça o seu corpo em qualidade de vida. Lembre que o corpo é a morada necessária para que o espírito empreenda as diretrizes ditas como propósitos divinos. Na negligência do seu corpo, por óbvio, você reduz anos da sua existência. Dá para entender por conta desse déficit de 40 anos? São negligências, são intempéries comportamentais, alimentares, frequências da mente que são colocadas em buracos negros, em um vácuo existencial espiritual. Então, caríssimos, acreditem, confiem nas suas próprias capacidades. Não empreendam o que vocês chamam aqui no planeta de vocês de aposentadoria como o final de toda uma trajetória para buscar o ócio, como se o ócio fosse algo louvável e feliz, porque em colônias espirituais existem trabalhos e os trabalhos são feitos de coração. Por isso que busque sempre fazer aquilo que o seu coração vibra, que você não sente o tempo passar, porque já é um ensaio do que mais adiante você continuará fazendo em hostes espirituais. Busque sempre empreender balizas energéticas e espirituais para neutralizar campos em desarmonia do seu ser. Nada melhor do que você vivenciar a sua plenitude desde agora, desde o ensaio do encarne, para se debruçar posteriormente ao retorno ao plano espiritual com uma mochila repleta de aprendizados. Dá para entender, cara? Então, caríssimos, observe que Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, coloca sinais em sua vida. Quer seja um filho que te traz grande aprendizado, quer seja um pai, uma mãe, algum parente próximo, um amigo que você tem como se fosse um irmão ou uma irmã consanguínea. Observe os sinais, as pessoas que estão ao seu redor. Olhe nos olhos dessa pessoa, enxergando a alma de cada uma delas. Em alguns momentos, inobservem as palavras. Sintam a pessoa próxima a você. Sintam qual é o campo efetivo que a pessoa traz para você. Porque muitas vezes as palavras ditas não correspondem ao que efetivamente a pessoa tem em sua própria essência. Pois, em verdade, todos os seres em experiência humana são pessoas dadivosas, são espécies dadivosas. Não há ser humano ou ser em experiência humana má. A maldade é comportamento adquirido por meio de um condicionamento e por meio de aberturas que são colocadas como habitualidade. Então, as maldades, os desvios de condutas, quer sejam espirituais e energéticas, vão se acoplando com campos outros de desordem do campo espiritual, de consciências ainda aprisionadas aqui no planeta de vocês, no planeta Terra, principalmente diante da ancestralidade, não só consanguínea, mas diante da ancestralidade espiritual, porque lembre que eu falei que existe o DNA espiritual. A cada passo, hoje estou a falar mais um pouco, porque o recado é muito importante. A cada passo que você dá, diante de uma evolução de sua conduta, diante de uma coesão do que você age, diante do que você fala, do auxílio
ao próximo do fundo do seu coração, sem colocar quaisquer culpas ou redemoinhos de reverberações emocionais, você se liberta de aprisionamentos e auxilia 10 vezes mais o número de pessoas que você potencializou tal fraternidade. Então, se você ajuda uma pessoa, indiretamente e espiritualmente, você está ajudando a 10 pessoas. Se você ajuda 10 pessoas, indiretamente e espiritualmente, você está ajudando a 100 campos energéticos que estavam associados àquele campo. Percebam. E isto vai se propagando cada vez mais. Então, se você ajuda 1000 pessoas, 10.000 pessoas e campos energéticos e espirituais, não só encarnados, mas desencarnados, são auxiliados nessa sua conduta. Então, verifique as suas habilidades, você que está em intenção conosco, aqui conosco. Verifique quais são as suas habilidades, além do seu trabalho formal. Quais são as suas habilidades? Quais são os seus talentos? Quais os teus talentos? É um momento, o planeta Terra está precisando desse momento, que os seres em experiência humana, os residentes deste planeta, de resgatar os seus talentos musicais, artísticos, gastronômicos, de sustentabilidade, agrícolas. Quais os seus talentos? Dramatúrgicos. Não é, filho? Porque é muito importante que tais habilidades e talentos sejam evidenciadas. A fraternidade do ouvir, isto também é um talento. Vou exercitar a partir de hoje o talento do ouvir sem intervir qualquer tipo de fala, somente colocar ali na escuta. Isso daí é muito importante para os campos espirituais e materiais. Então percebam que existem habilidades que estão dentro de você que às vezes você não observou. A pintura, as artes, as esculturas, o barro, a cerâmica, traz uma conexão direta com o elemento terra e, consequentemente, traz a sua ancestralidade indígena, aborígene, para dentro da sua casa, dentro do seu lar. As pinturas, por mais que sejam em telas, reverberam também campos ancestrais de seres aborígenes, que são também os seus parentes e que, porventura, são vocês em outras dimensões de passado, diante da integralidade do tempo. Então, caríssimos, abram-se para as percepções e reflexões da grandiosidade que a espiritualidade é, muito além do que os olhos podem enxergar.